Os brasileiros vieram aqui para os Estados Unidos lavar privada? E daí? Eu vou falar uma coisa que talvez incomode alguns brasileiros, mas alguém precisa falar. Eu sou Ângela Suassuna, eu moro aqui nos Estados Unidos desde 2018 e esse é o meu canal Vamos Falar da Vida. Vamos Falar da Vida é um assunto que não acaba mais. E hoje nós vamos falar disso, sobre brasileiro que adora dizer que brasileiro que vem para os Estados Unidos vem para lavar privada. E daí? Hoje, dia 24 de fevereiro de 2026, aqui em Utah, nos Estados Unidos. Agora são 12h30, eu estou indo trabalhar, para variar, 12h30, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, para quem está no Brasil. A temperatura agora, 13 graus, está nublado. Cotação do dólar, 5,15 e a cotação do euro, 6,072. Vamos ao vídeo de hoje? O meu filho, ele é contractor aqui. Contractor é uma pessoa que trabalha com máquinas, projetos, construção pesada. Aí ele conversando com alguns amigos no Brasil, né? O pessoal quer saber o que está fazendo aqui, com o que ele trabalha, né? Aí quando ele contou no Brasil que ele era contractor, qual seria a tradução? Aí o povo, virou pedreiro, querendo deixar a pessoa lá embaixo, sabe? Aí ele quer fazer curso de solda, que chama welding. Soldador aqui ganha muito bem, é um campo amplo. Aí ele comentou que ele queria ser soldador e tal, sabe o que falaram? Mas soldar eu faço em casa. Não, você não faz. Não no nível que existe aqui, tá? No Brasil as pessoas fazem uma solda assim, num cano de escapamento que cortaram, solda um cabo de panela que quebrou. Aqui são soldas imensas, tipo, aqui você vai soldar peça de carro, peça de trem, peça de avião, de helicóptero. Quem precisa de soldador aqui nos Estados Unidos? Hospitais, companhias de trem, construtoras, Força Aérea Americana, o Exército, tudo aqui precisa de soldador. E ainda tem aqueles soldadores que vão debaixo d'água, mergulham para soldar as plataformas de petróleo, né? Então, o soldador aqui ganha muito bem. No Brasil, se a pessoa quer ser um soldador, assim, por exemplo, da Embraer, alguma coisa, primeiro precisa fazer faculdade de engenharia. E quem vai ter curso de faculdade de engenharia? Só quem tem. Então, aqui, como eu já expliquei em outros vídeos, aqui você pode ser o que você quiser, né? O pintor, o filho do pintor, o filho da babá, o filho do médico, o filho do dentista, todo mundo vai para a mesma escola e come o mesmo lanche. Eu já ouvi muito brasileiro aí no Brasil que vem aqui, que os brasileiros vêm para cá com fama de vira-lata, que vem para lavar privada, isso, aquilo. E daí? Brasileiro só vem para trabalhar em subemprego. E eu? Eu sou babá, eu já fui garçonete, a minha filha já trabalhou em restaurante, já varreu o floor do restaurante, já lavou louça, já fez muita coisa. Meu filho também já fez isso, já entregou pizza, já trabalhou na limpeza, já recolheu lixo dos prédios uma época que ele estava desempregado. E daí? Eu quero saber qual é o problema de trabalhar. Qual é o problema em começar de baixo? Você já pensou que no Brasil é status, né? Eu penso assim, no Brasil existe essa cultura de status, né? Se você não tem um título, tipo assim, você não tem respeito. Eu vejo muito isso. No Brasil, se você não for médico, advogado, engenheiro, você não tem valor. E aqui não. Aqui todo trabalho é trabalho e digno de respeito. Aqui o encanador, ele pode ganhar muito mais que um advogado. O soldador, ele pode ganhar muito mais que um engenheiro. O contractor, ele pode construir uma empresa milionária. Trabalho não diminui ninguém. O que diminui é a mentalidade. Você já as pessoas gostam tanto de diminuir o trabalho das outras pessoas. Você já imaginou um mundo sem encanador? Sem o coletor de lixo? Sem os varredores de rua? Vergonha! Eu não sei qual que é o problema em lavar a privada, porque você não lava a privada da sua casa? Não, eu não sei. Então, o Brasil tem muito essa cultura de status. Aqui, você pode ser o que você quiser. Aqui, a gente tem poder de compra. Ninguém vai saber se você é rico ou pobre. A pessoa vai saber se você é rica se ela for na sua casa. Se você for na casa de alguém que é rico, aí você vai saber, nossa, a pessoa é rica, né? Porque aqui ninguém liga para carro, ninguém liga para roupa que você veste, ninguém liga se você casou 2, 3, 4, 5 vezes. Aqui até prostituição é profissão
regularizada, regulamentada. Tem muita gente que veio do Brasil com diploma de dentista e está trabalhando como hygienic, dentist hygienic, que seria a pessoa que faz só limpeza nos dentes. O que eu acho legal aqui é essa ramificação de profissões, né? No Brasil, você é dentista, aí você é dentista especializado em canal, mas você faz limpeza. Você faz dentista de criança, mas você faz limpeza. Aqui não, aqui o dentista tem cada um na sua área, né? Tem assistente do dentista que ela vai lá e pergunta, você tem alergia? Que remédio você está tomando? Isso, aquilo, e não sei o quê. Aí tem a mulher que faz a higiene dos seus dentes. Aqui, babá, pelo menos eu não. Babá não é empregada doméstica. Empregado doméstico aqui só tem quem é rico, porque o serviço braçal aqui é muito valorizado, né? Por isso que os ricos ficam no Brasil, eles vêm aqui passear e voltam para o Brasil. Porque lá no Brasil, o rico, ele é reconhecido como rico, né? Chega nos lugares com aquela panca, tem carrão, tem dinheiro para gastar, usa roupa que ninguém pode comprar. E se ele vai a lugares assim de repartições públicas, sempre tem um tratamento meio especial, né? Aí os filhinhos de papai costumam falar, você sabe de quem eu sou filho? Aí o tratamento muda, se você tem dinheiro muda. Aqui, se você falar isso numa repartição, em algum lugar, ou para a polícia, falar, você sabe de quem eu sou filho? A pessoa vai te responder, eu não, por quê? Você não sabe? Você não sabe quem é seu pai? Muita gente tem a impressão que babá, bom, depende de quem você vai trabalhar, né? Com brasileiro, tem brasileiro que explora mesmo. Eu sou babá, eu não limpo a casa, eu não faço nada, eu só cuido das crianças. É como se eles fossem meus filhos. Eu levo o zoológico, levo o parquinho, levo a biblioteca, dou banho, dou comida. Eles têm uma pessoa que vai limpar a casa uma vez por mês. Mas quando eu quero fazer um dinheiro extra, eu vou lá, eu limpo a casa, eu organizo os armários. Ela sempre fala comigo, ai, Ângela, tô precisando organizar os armários e vou contratar alguém, ou você quer fazer? Eu falo, não, eu quero fazer. Aí eu organizo os armários. Tem vezes que a moça que limpa a casa está doente. Ai, Ângela, não pode vir. Não, eu limpo. Ela me paga extra. O que tem ganhar um dinheiro honesto? Fala pra mim. Aí o rico chega aqui com aquela panca, porque isso, porque aquilo, não aguenta 6 meses de trabalho. Uma frase que o meu mentor sempre diz é, os Estados Unidos é para todo mundo, mas nem todo mundo é para os Estados Unidos. Porque para viver aqui, para morar aqui, você tem que ser sacudido. Você tem que ser uma pessoa forte, disposta a trabalhar, honesta, não ter preguiça. Eu acho isso muito válido. Então, talvez o que a gente precisa mudar aí no Brasil não é o país. A gente precisa mudar o jeito que as pessoas pensam. Porque eu já ouvi várias pessoas que vão para o Brasil e falam, ai, Ângela, eu fiquei besta com a ostentação. Eu saía no mercado, assim, porque a gente acostumou. Não que a gente saia perrapada, né? Eu saio limpinha, de camiseta, mas não é aquela produção para ir ao supermercado. Não é aquela coisa de comprar roupa todo final de semana. Não é aquela coisa de não repetir roupa, não é aquela coisa que eu estava aqui, aí depois eu caí, aí eu não conseguia pagar meu carro, aí eu vou e financio outro carro para não mostrar para a sociedade que eu falhei. Eu sei a história de muita gente quando eu morava no Brasil, ai não posso, eu vou refinanciar, vou financiar outro carro, que ninguém pode saber que eu tô assim, entendeu? Outra coisa, a minha filha vai se formar em biologia aqui, né? E ela lembra que quando ela estava fazendo faculdade, é a cultura mesmo, os professores, não, você tem que fazer federal, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você vai fazer engenharia, advocacia, vai fazer direito, vai fazer medicina, vai fazer aquilo. As outras profissões, e se daqui a pouco só tem médico, dentista, advogado e engenheiro no mundo? E as outras profissões, como é que vai fazer? Enfermeira no Brasil, o pessoal tem mania de falar, é porque não conseguiu ser médica, por isso que ela foi enfermeira. Gente, eu acho isso um absurdo! Um absurdo. Aqui a gente tem registered nurse, que é a enfermeira que ela pode prescrever remédios, tá? É como se fosse um médico. O médico mesmo que eu vou aqui, quando eu preciso fazer o meu check-up, exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, ele é um registered nurse. Então, que absurdo isso falar que a pessoa é enfermeira porque não conseguiu ser médico. Nossa, que coisa feia isso, viu? Feio, porque enfermeiro, eu acho uma profissão tão bonita, porque enfermeiro, ela tem que cuidar do ser humano, né? O ser humano não é nada, às vezes você está ali no momento frágil, né? No seu pior. Quem vai cuidar de você? A enfermeira, a pessoa que estudou para fazer aquela profissão. E a pessoa fica julgando. Eu não vejo nada demais.
Graças a Deus eu estou aqui, eu agradeço todos os dias por eu estar nesse país, porque eu gosto muito dessa, deixa eu colocar no GPS aqui, que tá um trânsito, eu gosto muito dessa cultura americana, sabe? Da pessoa valorizar, de ninguém ligar a casa que você mora, de ninguém se importar se você é divorciada, se você casou pela terceira vez, se você é muçulmano, se você é espírita, se você é candomblé, não tem isso aqui. Pelo menos no estado que eu moro. Pelo menos no estado que eu moro, não tem nada disso e eu adoro esse estado. Adoro. E aqui é um país que te dá muitas oportunidades. Você só não vai crescer se você não quiser. Por exemplo, eu vim aqui para estudar a língua americana de sinais, eu tudo errado, já contei essa história em outro vídeo, né? Mas aí eu fui muita coisa, porque eu precisava me sustentar, pagar meu aluguel, eu lavei carro, eu passei com cachorro, eu fui camareira de hotel, eu fui garçonete, ajudei na cozinha, ajudei em faxina de construção, faxina de casa, tudo que você imaginar eu já fiz aqui. Eu só não fui dançarina de stripper, porque se pudesse botar uma máscara e dançar, eu também ia, sabe por quê? Porque eu fiquei sabendo aqui que em Salt Lake City tem um grupinho de garotas que elas vão lá dançar de stripper, volta com quase 10, 20 mil dólares e estuda medicina. Aí talvez a pessoa que esteja criticando elas agora, lá no futuro, vão ser atendidos por elas. Olha que belezinha. Aí o pessoal também fala das strippers, né? O pessoal tem esse preconceito. Quando eu era garçonete, as pessoas falavam, deve receber cantado o dia inteiro. Os Estados Unidos não é como nos filmes, entendeu? Por isso, aqui, assédio sexual é uma coisa muito séria. Se você chegar em público assim, que nem uma vez que eu chamei a atenção da minha mãe, que a gente estava no elevador em Las Vegas, entrou uma criança com um carrinho, ela passou a mão na cabeça. Eu falei, mãe, não pode tocar. Aqui a gente não pode... Viu? Isso é considerado assédio sexual. Se uma criança cair no meio do parque, deixa lá. Você não pode ir lá socorrer. A mãe está em algum lugar. Porque se você for lá e tentar ajudar, vão pensar que você é um sequestrador, molestador de crianças. Cada um na sua, que você não pode encostar nas pessoas. E quando eu trabalhava de garçonete, às vezes tem umas piadinhas ou outras, mas não é como nos filmes. Não é o cara enterrando a mão no seu bumbum, falando essas coisas. A única cantada que teve num restaurante que eu trabalhava, na hora, sim, de chamar a polícia. Na hora, aí a polícia vai lá, você é algemado, na frente de todo mundo, e isso vai pro seu recorde. Olha que belezinha. Se você vai a um bar, você pode estar pelada que ninguém vai olhar para você. Você vai lá no bar, você senta, você vê, você está solteira, você quer conhecer alguém, talvez chegue um americano para você, quer que eu te pague uma bebida? Mas eles não fazem isso, porque a mulherada aqui, ó, assédio sexual é coisa muito séria. Então eles morrem de medo e não se envolvem. Na minha cabeça brasileira, quando eu cheguei aqui, todo mundo chega, né? Eu tô falando porque eu senti isso também, né? Eu precisando sustentar, e quando eu ia com os meus filhos fazer a limpeza nos predinhos, né? Meu filho falava, mamãe, isso não é pra gente. Aí as pessoas acham que tudo que elas fazem no Brasil, elas vão fazer aqui. Não vai, gente. A faxina daqui é diferente, você tem que aprender. Tu tem que aprender. Mas eu limpava a minha casa. Eu também limpava a minha casa. Mas a faxina aqui tem uns produtos esquisitos. Não pode misturar isso. Você tem que fazer as riscas no carpete. Não é passar o aspirador de qualquer jeito. Você tem que fazer as riscas certinhas. Você não pode deixar as louças, os metais manchados. Tem que deixar brilhando. É tudo diferente. Não é como no Brasil. A faxina pós-construção, os pintores, os marceneiros daqui, não é como no Brasil. Tipo, o pintor que a gente contrata no Brasil, ele vai lá, ele pinta a casa, ele mesmo limpa, né? Ele tem um ajudante. Aqui nos Estados Unidos, o pintor, ele vai lá para pintar, só para pintar. Tem o cara que faz o tape para não pintar as outras áreas, e tem a faxina pós-construção, que é as pessoas que vão lá catar o lixo depois da construção. Né? Então aqui tudo é separado. Se você é pintor no Brasil, chega aqui, você vai ter que aprender, porque aqui muitas vezes não pinta com pincel, é com máquina. Se você é cozinheiro no Brasil, você vai chegar aqui, é tudo diferente, porque tem a cozinha, onde tem uma água para isso, um desinfetante para aquilo, a outra para não sei o quê, tem o armazenamento da comida, e piriri parará. Aí tem a máquina, tem algumas coisas que você não pode colocar na máquina de lavar, aí eles têm a receita pronta que você deve fazer. Eu trabalhei numa pizzaria que eu não consegui fazer a pizza porque ela colocava um molho assim, ela põe a concha de molho de tomate no meio do disco e vai fazendo, né, o círculo. Então, é tudo muito diferente. Então, eu estava falando isso, aí eu me distraí aqui, né? Quando eu cheguei do Brasil, que eu estava fazendo faxina, né? Meu filho falava, mamãe, isso não é pra gente, né?
Aí minha filha, ai mamãe, será que um dia a gente vai, né? E eu fiquei assim, eu falei, poxa, né, eu estudei tanto, porque no Brasil eu tenho 2 faculdades, eu tenho pós-graduação, eu tenho mestrado. E eu falava, eu estudei tanto para estar aqui, né? Ai, se bem que eu não sei explicar meu sentimento, não era assim desfazendo da profissão, mas não era isso que eu queria, né? Eu queria ser mais. Mas o tempo foi passando, foi passando, foi passando. E hoje eu não penso mais assim, graças a Deus. Na minha casa nunca teve isso, de diminuir o serviço de alguém. Meu pai era médico, a gente convivia com todo mundo. Eu eduquei meus filhos dessa maneira, né? Mas todo mundo tem um sonho de ser alguma coisa. Eu lá atrás, eu queria ser veterinária. Mas meu pai não botou muita fé nessa profissão. Meu pai queria que eu fosse médica, eu acabei não sendo médica. Aí eu fui ser professora de educação física, professora de português, inglês, língua de sinais. E quando eu separei, que não deu mais para eu sobreviver lá no Brasil, eu falei, vou dar um upgrade na minha carreira e voltar por cima. Aí deu tudo errado, né? Já contei para vocês. E aqui eu fiz de tudo, arrumei esse emprego de babá com essa família americana que eu amo. Trabalho 3 semanas sim, uma não, né? E eu gosto muito, eles foram meus sponsors para me dar o green card. E é um trabalho assim, tem dia que eu trabalho à noite, tem dia que eu trabalho de dia. Eu consigo fazer minha faculdade, então tá tudo certo. Minha filha vai se formar agora, meu filho tá fazendo o curso de soldador dele. E assim a gente vai, cada um no seu quadrado. Uma vez também vou contar uma situação que aconteceu, que eu fui ao banco, eu tinha acabado de chegar aqui, né? Aí tinha um cara todo sujo, assim, de construção, né? Um cara engravatado com a meletinha, e eu lá, né? Hellis mortal. Aí eu falei, quer ver que ela vai chamar essa almofadinha primeiro aí, né? E quero só ver. A moça chegou muito educada, falou assim, quem estava aqui primeiro? Aí o engravatado apontou o senhor da construção. Eu falei, ele estava... Aí, pois não, o que eu posso fazer para o senhor? Aí eu queria ver o financiamento da minha casa. Pois não, me acompanhe. Foi lá. Depois chegou outra moça, falou, quem chegou primeiro? Aí eu apontei para o senhor de gravatinha. Aí ele foi lá. Depois de muito tempo, veio a mesma moça que tinha atendido o senhor da construção. Ela, posso te ajudar? Eu falei, pode sim. Ela falou, você é brasileira? Eu falei, sou. E eu sou muito transparente, porque na hora que ela chamou o cara da construção, eu fiquei assim, né? Aí eu falei que eu era brasileira, eu falei, eu vi sua expressão, tem umas coisas que chocam, né? Eu também trabalhei no Brasil, e geralmente quando chegavam as pessoas no banco, assim, as pessoas mais humildes, o gerente falava para esperar um pouquinho e a gente atendia as pessoas mais bem vestidas, assim, que dava a impressão que eles tinham dinheiro, né? E eu vim com essa cultura para cá, ela me contando, né? Ela falou, hoje eu vejo que aqui nos Estados Unidos somos todos iguais, somos todos iguais. Esse senhor mesmo que veio aqui para resolver o problema do financiamento da casa dele, ele é uma pessoa que trabalha duro, porque ele tirou o break dele, o horário do almoço dele, para vir aqui resolver o problema do financiamento da casa dele. E ele é um cidadão como todo mundo, que trabalha, paga seus impostos e contribui para o crescimento da nação. Então aqui nos Estados Unidos é assim, cada um no seu quadrado, todo mundo trabalha, todo trabalho é trabalho digno de respeito e juntos eles constroem o futuro da nação. Eu acho isso tão lindo. E você aí? Me deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, se inscreve no meu canal, por favor, que eu quero crescer. Deixa nos comentários aí que tipo de vídeo você gostaria de ver aqui dos Estados Unidos. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Gratidão por vocês estarem aqui comigo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e eu vou filmar um pouco aqui da estrada para vocês verem o clima aqui, tá bom?